Bom dia, feliz sábado, graça e paz aos meus irmãos da Igreja do Jardim das Oliveiras. Estamos aqui mais uma vez, na verdade, queridos, para estudarmos aquilo que Deus tem reservado para nós em Sua palavra. Na verdade, famílias invencíveis. Como formar famílias invencíveis? Em Deus nós somos, na verdade, em Deus nós somos a maioria. Louvado seja Deus, queridos. Eu gostaria nessa manhã de convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 18, e nós iremos orar. Misericordioso Deus e Pai, estamos em Tua presença para louvar o Teu nome e queremos buscar aqui a direção do Teu Espírito para estudarmos a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, que Teu Espírito nos use para a Tua glória. Alcance, Senhor, o coração de cada familiar nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de ler com vocês agora o texto de Gênesis capítulo 18, a partir do 18, que disse: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as famílias da terra. Não é verdade, queridos? Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, e para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem dito. Queridos, será que Deus pode dizer isso de mim, de você? Ele diz que ele sabia que Abraão iria ordenar a casa dele. Você deve achar que isso era coisa muito fácil para Abraão, conhecido como patriarca, não é verdade, queridos? Mas o que é que eu digo? Ordenar uma família como a de Abraão não era tarefa fácil, não, queridos. Exigia disciplina, entrega, submissão à vontade de Deus. Porque quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, queridos, a família de Abraão tinha 1.000 pessoas. Hoje nós achamos tão difícil disciplinar uma família com 2 filhos, 3 filhos, não é verdade, amados? E nós não temos o senso do que era a responsabilidade de Abraão. Deus agora faz um convite para que ele saísse da sua parentela, não é verdade? E eu fico entendendo que tinha um propósito nisso. A família de Abraão era uma família idólatra, não é verdade, queridos? Então, todo o ambiente influencia. E Deus manda agora Abraão sair dali, porque Abraão seria uma testemunha de Deus, não é verdade? E através de um lar bem ordenado, Abraão daria testemunho de Deus. E quer que eu diga? A serva do Senhor diz que não há mais poderoso argumento em favor do evangelho do que uma família bem ordenada. Então esse é o chamado de Deus para nós. Ordenarmos as nossas famílias se nós queremos ser famílias invencíveis somente em Deus. Sabe, um dos fatores que determinou o sucesso da vida familiar de Abraão era o culto familiar. E eu queria perguntar para você nessa manhã: como vai o culto familiar da sua casa? Será que você tem separado tempo para buscar a presença de Deus, encher os teus filhos do conhecimento e da glória de Deus, de manhã e à tarde em sua casa? Sabe? Eu estava lendo um texto essa semana que diz assim, que o que fez a serva do Senhor se admirar era de ver que a religião estava sendo desprezada dentro dos próprios lares. Existem pais que dizem: eu não tenho tempo de fazer o culto, queridos. Foi feita uma pesquisa e entre a mortandade que existe entre jovens hoje, sabe qual é uma das principais causas de uma pesquisa feita? Falta de religião no lar. Então eu vou dizer uma frase e gostaria que você guardasse bem ela. Lares sem religião, filhos sem proteção. Tinha um tempo atrás que nós poderíamos dizer que nossos filhos estavam seguros dentro de nossas casas. Não era assim, amados? Olha bem, hoje será que nós podemos dizer o mesmo? Nós tínhamos apenas uma televisão na sala e nós tínhamos o controle daquilo que nossos filhos assistiam. Todos os filhos se reuniam ao redor da mesa para fazer o culto familiar da tarde e da manhã. E sabe, amados, culto familiar é disciplina. Às vezes eu vejo as pessoas assim: mas eu não tenho vontade de ir no culto. Eu gostaria de dizer que você é que disciplina o teu filho. E sabe quando é que a disciplina começa? Quando o teu filho ainda é de colo. Se você ensina o teu filho a te respeitar, se você ensina o teu filho quem é a autoridade do lar, consequentemente, esse filho irá amar e obedecer a Deus. Porque você é o modelo de Deus dentro da tua casa. Sabia? Então você deseja ter um lar invencível? Você precisa imprimir o culto familiar em sua casa. Queridos, eu gostaria de contar uma experiência. Quando eu me casei,
Nós tínhamos feito um propósito de ter sempre o culto familiar em casa. Acreditam nisso? Mas meu esposo trabalhava longe, nós morávamos nessa época no Campo Limpo, ele trabalhava no Embu-Guaçu. E um dia ele acordou atrasado e o ônibus tinha horário para sair. E ele falou para mim: Preta, não me leva a mal, mas hoje nós não vamos poder fazer o culto, porque senão eu vou me atrasar. Imagina, amados. E aí eu falei para ele: querido, dessa casa sem culto ninguém sai. O que esse Deus vai precisar fazer eu não sei, mas eu creio num Deus que faz milagres. Então, nós vamos fazer o culto, porque não é seguro sair de casa sem buscar a presença de Deus. E quando o meu esposo saiu de casa, depois de termos feito o culto, eu orei, eu disse: Senhor, conduz o meu esposo. Eu peço ao Senhor que no momento certo aquele ônibus possa sair, porque o teu nome precisa ser honrado e nós queremos a tua presença conosco aqui. E quando o meu esposo chegou lá no ponto de ônibus, o ônibus estava lá parado. Ele disse: Preta, você não vai acreditar. O ônibus atrasou 5 minutos e mais um para eu entrar. Eu disse: yes, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E nós aprendemos a ser fiel a Deus, queridos, nas pequeninas coisas. Não é verdade? Então, Deus disse de Abraão: eu sei que tu vai ordenar a tua casa. Queridos, não tem como manter a ordem da casa sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo presidindo a nossa vida. Não tem como ter família educada e bem estruturada quando pais não dedicam tempo para serem educados pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade, amados? Então Deus disse isso de Abraão e eu espero que Deus diga isso de mim e de você. Não é verdade? Que você tenha famílias bem disciplinadas. Mas, irmã Eva, quando é que começa a disciplina e como? Queridos, para se fazer uma boa disciplina precisa haver restrição. Sabe o que é isso? É você conhecer, não é? Aquilo que é de hábito dos teus filhos e moldar para a glória de Deus. Não é verdade? Restringir é a palavra. Para se disciplinar, precisa se restringir o temperamento, o mau gênio, as más escolhas, não é verdade? E culto familiar é uma escolha do que depende o sucesso e a vida espiritual do lar, não é verdade? Porque é ali onde nós ensinamos os nossos filhos a temer a Deus. E diz que o homem que teme a Deus, ele é feliz, queridos. E tudo na vida dele vai bem. Diz que na casa dele os filhos é como uma árvore, que a mulher é como uma árvore frutífera e os filhos ao redor da mesa. Será que nós ainda temos esses momentos de comunhão, onde a família se reúne na mesa, queridos, para que nós possamos falar de coisas agradáveis, falar do amor de Deus? Eu gostaria de contar uma pequena historinha para vocês nessa manhã. Diz que certa vez uma criança chegou para o pai, pegou a Bíblia e disse o seguinte: papai, de quem é esse livro? E o pai disse para ele assim: filho, esse livro é de Papai do Céu. E ele respondeu: então vamos devolvê-lo para ele, porque ninguém aqui lê, não é? E diz que o outro filho chegou e perguntou o seguinte: papai, Deus morreu? E ele disse: que besteira é essa, filho? Ele falou: porque ninguém fala mais em Deus aqui. Como, queridos, que nós vamos ordenar na nossa casa, tirando dela o único poder capaz de transformar a vida e o coração? Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. E quer que eu diga? Estudar a Bíblia com nossa família de manhã e à noite, pelo menos em casa. Isso deve ser uma disciplina de pais e mães que querem formar filhos vencedores. Amados, mas hoje nós vemos em contraste com isso, não é verdade? Aquilo que está escrito, vamos lá abrir a nossa Bíblia, vamos lá, em 2 Timóteos, vamos lá, 2 Timóteos, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia agora em 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, ali fala dos sinais dos últimos dias, não é verdade, amados? E quer que eu diga, filhos desobedientes, é sinal dos últimos dias. Mas onde está a raiz dessa colheita, não é verdade? Vamos lá. Sabe, porém, 2 Timóteo capítulo 3, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães e ingratos. Filhos desobedientes, onde está o problema dessa colheita? Queridos, eu faço minhas ressalvas aos pais que fizeram tudo certo e os filhos tomaram a decisão de serem rebeldes sem causa. Pode deixar que esse Deus mesmo vai pedir conta deles. Mas quer que eu diga? Existe uma grande responsabilidade minha e sua, porque aquilo que as pessoas
vem em teus filhos, é parte de você. Então, filhos desobedientes é fruto de lares desordenados, lares onde a presença de Deus não é buscada e também não é respeitado os preceitos da palavra de Deus. E sabe, queridos, o homem longe de Deus, ele verdadeiramente é desobediente. Sabe, queridos, nós precisamos entender dentro disso que o amor precisa existir, mas ele não precisa ser cego. Hoje nós temos uma colheita de filhos desobedientes, de filhos respondões. Isso é fruto de pais permissivos que não deram os filhos o sonido certo. Não é verdade? A família do céu deve ser o nosso exemplo. E sabia que no céu existe uma hierarquia? Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, em nossa casa, pai, mãe e filho. O teu filho precisa conhecer qual é o lugar dele. E sabe, é você que disciplina o teu filho para a glória de Deus. Mas, irmã Eva, como disciplinar? Os meninos já parecem tão obstinados, não é verdade? Parece que já nascem sabendo o que quer. Pois você tem que mostrar para o teu filho que você sabe mais o que você quer para ele do que ele mesmo. E você precisa ensinar o teu filho a te obedecer, sem que isso seja uma obrigação. Porque na família de Abraão, queridos, ele ordenou de tal forma, com amor, com carinho e com respeito, que ninguém era obrigado a participar do culto familiar. Quando era pronunciado que o culto seria feito, todos vinham por amor e respeito ao patriarca daquela família. Que exemplo! Abraão era o elo de ligação da sua família. Abraão era o sacerdote da casa. Era ele que buscava a bênção, ele que intercedia pelo poder do Espírito Santo para que seus filhos fossem bem ordenados. E sabe como Deus compensava isso? Dando a ele uma família bem ordenada, uma colheita de filhos obedientes. E se hoje está dizendo que um dos sinais dos últimos dias são filhos desobedientes, você não concorda que isso é uma colheita? Amados, o fruto não cai longe do pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você está plantando e o que você pretende colher? Não é verdade? Olha bem o que diz aqui, ó. Porque existem muitos filhos que irão perecer por causa da falta de correção dos pais. Você lembra da história de Eli? Diz que Eli e toda a sua casa se perdeu, porque Eli não corrigia os filhos. Queridos, hoje nós encontramos uma colheita, não é verdade, de filhos querendo trazer namoradas para dentro de casa e os pais aceitam. Às vezes nós estamos com os nossos filhos obrigados na igreja a viver uma conduta contrária ao evangelho e nós dizemos assim, é melhor que esteja aqui na igreja fazendo o que é errado do que lá fora. É melhor para quem mesmo, amados? Qual é a diferença de ter um filho perdido dentro da igreja e um filho perdido fora da igreja? Eu gostaria de saber de verdade qual é a diferença, amados. Porque eu gostaria que os nossos filhos ficassem na igreja porque eles experimentaram a salvação em Cristo. Porque eles entenderam quem Deus é. E esse foi o papel de Abraão no seu lar. Ordenar a sua casa. Então, se você quer ter um lar estruturado e de sucesso, a primeira regra e disciplina do lar deve ser o culto familiar. Queridos, nós temos que erguer o altar de Deus dentro da nossa casa. Vai lá na tua casa, escolhe um lugar onde Jesus possa ali fazer morada. Irmã Eva, mas Jesus é dono de toda a minha casa. Mas procura um lugarzinho específico onde você possa colocar uma mesinha, a Bíblia, e que você vai ali na presença de Deus buscar. E sabe, você diz para Jesus que ele é bem-vindo na sua casa. Você convida ele para dirigir a tua vida, o teu gosto. Você convida Jesus para sentar na tua mesa, para abençoar o pão que você coloca lá. Porque quando eu quero que a minha família seja bem ordenada, eu preciso fazer de Deus o primeiro em nossa vida. Porque não é Ele que diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas eu gostaria de ler aqui alguns textos com vocês, não é? Vocês sabem por que a família de Acã pereceu, queridos? Olha o que a serva do Senhor diz no livro Orientação da Criança, página 234. Consideraste porque foi que todos que estavam ligados com Acã também foram submetidos ao castigo de Deus? É uma pergunta. Foi por não ter sido ensinados e educados, segundo os ensinamentos que lhe foram dados na grande norma da lei de Deus. Essa tem sido a causa da morte de tantos filhos, não é verdade, amados? Porque Deus promete bênção de vida longa e feliz para filhos obedientes. E somos nós, pais, que formamos o caráter dos nossos filhos. Você não sabia que os primeiros mestres dos filhos é pai e mãe? Quer que eu diga, amados? Escola, roupa e comida é obrigação.
Sabe o que é educação? Educação é outra coisa, amados. Educação é quando eu ensino meu filho a amar a Deus. Educação é quando eu ensino meu filho a respeitar o espaço do outro e não tocar naquilo que é de ninguém. Sabe o que é educação? É quando eu ensino meu filho a oferecer o melhor para aquele que precisa. E dar sempre o melhor. Educação é ensinar meu filho a se portar sem eu ter que gritar, sem eu ter que falar alto com ele ou ter que envergonhá-lo na frente das pessoas. Sabe, amados, eu sinto falta da época que os pais educavam com os olhos, porque hoje essa liberalidade tem tido uma colheita de filhos desobedientes. Não é verdade, queridos? E aqui diz que foi por não educar os filhos na lei de Deus que pereceu Acã e toda a sua família. Será que Deus será menos justo comigo e com você hoje? Vamos lá, amados. Os pais de Acã haviam educado o filho de tal maneira que este se sentiu com liberdade para desobedecer a palavra de Deus. Será que você também tem dado essa liberdade para os seus filhos? Eu me lembro que quando o filho do meu esposo veio morar comigo, nós íamos para a igreja, chegava ali, ele sentava de forma relaxada, e eu dizia assim: filho, senta direito porque você está na presença de um Deus que é santo. E eu via dizer assim: a irmã Eva é extrema, é difícil conviver com ela. Queridos, é difícil conviver com a ordem, é difícil conviver com asseio, com respeito, o que é que eu digo? Então você não está preparando filhos para o céu. Então você está certo quando você diz que está preparando filhos para o mundo, porque é aqui mesmo que eles vão ficar. Porque sabe qual é a primeira ordem do céu? Ordem e asseio. Se você não ensina o teu filho a amar a Deus, a guardar os seus mandamentos, se você não ensina o teu filho a ser responsável, a ter suas tarefas diárias, a viver uma vida de obediência aos pais, você não está preparando filhos para a eternidade. Queridos, nós não precisaremos pedir desculpa por dizer a verdade. Presta atenção ao tipo de semente que você tem semeado, porque é exatamente esse tipo de colheita que você terá. Outro dia, eu vi no Facebook uma mensagem que me fez pensar. Deus é tão misericordioso que Ele deixa você escolher exatamente o caminho que você quer seguir. Mas Ele é tão justo que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Será que você é aquele pai que fala e o teu filho grita mais alto? Será que você é aquele pai que dá uma ordem e o teu filho faz ao contrário? E aí você diz assim: mas não pode restringir porque o menino vai ficar traumatizado. Queridos, você é mais sábio do que Deus? Deus diz assim que às vezes a vara é necessária. Então, quando necessário, usa para a glória de Deus. Usa com sabedoria, não é verdade? Mas promove caráter na vida dos teus filhos, porque você será responsável pela colheita. Não é verdade, amados? Aqui diz que o afeto cego dos pais é o maior obstáculo do ensino. Tem pais que são cegos de verdade, não é verdade, amados? Vamos pedir a Deus que tire essa cegueira espiritual para que nós possamos ajudar os nossos filhos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Olha bem o que diz assim: é quase universal o pecado da negligência paterna. Queridos, misericórdia, Senhor. Frequentemente existe o afeto cego, aqueles que conosco estão ligados por laços naturais. Esse afeto é levado a grande amplitude, não é equilibrado pela sabedoria ou pelo temor de Deus. O amor tem que ser equilibrado, queridos. Nem liberal e nem extremo. Equilibrado, entende? Nem ao mar e nem à terra. Não é verdade, amados? Então aqui diz assim: o cego afeto paterno é o maior obstáculo no caminho da devida educação da criança. Então existe sim uma educação devida para se dar à criança. Não é verdade, queridos? Evita a disciplina e o ensino exigidos pelo Senhor. As crianças, devido a este afeto, parecem os pais ser desencorajados da razão. Assemelha-se à franca misericórdia dos ímpios. E não é verdade? Ímpio não tem direção, amados. Sabe quem é ímpio? Ímpio é quem sabe o que é certo e faz o que é errado. Nós precisamos entender isso aqui. Agora, crueldade disfarçada com vestes de chamado amor. Como é cruel, queridos, você não dá limite para um filho e depois vê a colheita miserável e você ainda assim: fiz tudo o que pude. Será que você fez mesmo? Um dia Deus pedirá conta disso. Não é verdade? Diz que Eli ouvia falar das misérias que os filhos estavam cometendo, a forma que eles estavam se prostituindo dentro do templo. Mas existem muitos pais como Eli que têm medo de ser chatos, né? Sejam chatos para a glória de Deus.
Ensina teus filhos a amar a Jesus e a respeitar os seus mandamentos. Não é verdade, queridos? Hoje nós estamos convivendo e nós temos tanto medo, não é verdade, das influências de fora na vida dos nossos filhos, não é? Nós temos aí tantas ideologias hoje, não é, queridos? Nós temos aí a tal da ideologia de gênero e nós tememos, onde existe 3 premissas, pelo menos, não é? Que a criança tem autonomia de vontade. E nós achamos essa primeira premissa dentro dos nossos lares, não é verdade? A criança manda, ela determina, ela fala o que quer, escolhe a roupa que veste, escolhe aquilo que come. Queridos, misericórdia. Será que nós temos volumes inteiros que mostra para mim, para você, como ter uma família bem disciplinada? E você acha que vai ter uma boa colheita sem restringir os desejos naturais do teu filho? Há também a ideologia de que a criança tem o quê? Tem autonomia para escolher, né, a sua sexualidade. Queridos, que miséria de mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu gostaria de dizer para você que quem nasceu homem vai morrer homem. Quem nasceu mulher vai morrer mulher. Não é verdade, queridos? E nós precisamos dessa direção certa. Sabe como é que chamam aqueles hoje que chamam o certo de certo e o errado de errado? De extremos, de preconceituosos. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Ai daqueles que chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Queridos, o que você está plantando? E o que você pretende colher? E aí eu vejo as pessoas dizerem assim, eu quero ter uma família invencível. Só em Deus, amados, nós podemos conseguir isso. Agora, olha bem, os pais são responsáveis pelos que os filhos poderiam ter sido. Olha que responsabilidade. Se como professores do lar permitirem os pais e mães que os filhos tomem suas mãos as rédeas do governo e se tornem obstinados, serão considerados responsáveis pelo que estes, em outra maneira, poderia ter sido. Se o teu filho tem más tendência e você não restringe, você é responsável pela colheita do teu filho. Depois não adianta achar que você está isento. Está isento pais que cumpriram o seu papel e que, como Abraão, ordenaram a sua casa. Não é verdade, amados? Nós encontramos hoje uma colheita de pais liberais e de filhos fracassados. Não é verdade? E nós queremos entender que a disciplina, ela não tem a finalidade de causar dor física e nem emocional. Sabe, queridos? Quando Adão pecou, Deus, ele veio ao encontro de Adão. Lembra disso? Com amor, ele disse, Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia, amados. Mas Deus veio porque as regras no Éden tinham sido estabelecidas. E sabe, amados, num lar bem estruturado precisa ser um lar de regras. Pais que amam colocam regras na vida dos seus filhos. Entende, queridos? E aí Deus disse, Adão, por que tu está escondido? Tu por acaso comeu da árvore, não é? Que eu te disse para não comer. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Ah, Senhor, foi a serpente. Não é verdade, queridos? Nós somos cheios de desculpas para descumprir aquilo que Deus colocou como regra em nossa vida. E Deus disse assim, Adão, a consequência é, você ficará fora do Éden. Sabe? Adão, o salário do pecado é a morte. Sabe, queridos? Vamos parar de pecar. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas, até a morte chegar, o salário do pecado é miserável. E quantos lares desestruturados, quantos filhos têm tido a vida ceifadas, simplesmente porque não foram ensinados a obedecer, simplesmente porque não tiveram limites, não foram ensinados a obedecer e a reverenciar a Deus. Não é verdade? Nós precisamos entender, Deus não aceita desculpas para a má direção. Muitas vezes se instala no corações infantis a rebelião devido a uma errônea disciplina. Sabe o que isso me faz lembrar? Certa vez eu fui com uma amiga no médico e a filha dela começou a fazer birra, né? E jogou a chave no chão e bateu e fez aquele escândalo e eu me lembro até hoje da postura daquela médica. Ela disse, mãe, coloca limite nessa criança. Ela falou, ai doutora, ela ainda não entende. E a médica olhou para ela e disse assim, quem não está entendendo é você. Hoje essa criança joga a chave no chão. Amanhã ela bate na sua cara e depois de amanhã ela planeja a sua morte. Uau, irmã Eva, que coisa dura. É verdade,
queridos. Porque quando uma criança ela é alimentada em algo que ela fez de ruim, a tendência dela é sempre crescer no sentido de rebelião. Entende, amados? Então nós precisamos colocar limite. Quem ama, põe. Você vê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E é por nos amar tanto que Ele diz não. Faz o teu filho enxergar que por trás de cada não teu existe uma bênção. Assim como existe uma bênção por trás de cada não de Deus. Louvado seja Deus se você seguir, queridos. Não é verdade? O plano de Deus para o governo do lar. Deve-se estudar diligentemente o governo do lar. O governo do lar não pertence aos filhos. O governo do lar pertence aos pais. Na ausência do pai estará a mãe para colocar as regras em vigor. O pai é o legislador do lar. Sabe o que significa? Ele estabelece as regras. E qual é o papel da esposa? Fazer com que as regras sejam cumpridas. Mas hoje é o contrário. O pai coloca uma regra e a mãe ajuda o filho, não é, a desconhecer. Não é verdade, amados? E aí depois a gente pensa assim, ai, onde estava Deus? E eu pergunto, onde estava você? Que não ordenou a tua casa. Porque existem volumes inteiros mostrando como é que pai e mãe educam filhos. Será que você é um pai e a mãe hoje que está aceitando o teu filho dentro de casa com namorada, aceitando coisas que a palavra de Deus condena para não perder os teus filhos? Eu gostaria de dizer uma coisa para você, queridos, que você é responsável pelo que você está plantando. E é exatamente daí que você vai colher. Não é verdade? Irmã Eva, como é isso? É isso mesmo, amados. Nós precisamos entender que para ter uma família bem estruturada, precisa-se ter uma família disciplinada. Não é verdade? Nenhum desvio dos princípios retos. Antigamente era considerada a autoridade paternal. Então os filhos se achavam em sujeição aos seus pais. Será que hoje ainda existe consideração aos seus pais? Será que os filhos ainda consultam os pais na hora de tomar decisões? Queridos, filhos que agem independente dos pais, filhos que não respeitam pai e mãe, não é bem sucedido na vida. E quer que eu diga? Foi feita uma pesquisa, né, uma pergunta, certa vez, para um rapaz. O que você viu nos países de primeiro mundo que mais chamou a sua atenção? E ele falou, a forma que os filhos dão ordem nos pais. Quer que eu diga? Sociedade falida. Nunca uma faculdade tirará de você a experiência que a vida te deu. Por isso, você é o primeiro mestre dos seus filhos. É você que ensina o teu filho a amar e obedecer a Deus. Será que você tem desejo no seu coração de ter uma família bem estruturada? Você precisa aprender a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aí você poderá dizer, como diz no Salmo lá, né, 127, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Mas ele diz assim, como é feliz o homem que obedece ao Senhor. Porque a sua esposa será como uma videira frutífera e os seus filhos ao redor da mesa. Será que você gostaria de ter um lar assim? Então pague o preço, queridos. Deus convida você hoje para pagar o preço para ter uma família invencível em Deus. Não é verdade? E aqui diz assim, ó. Antigamente, essa sujeição era considerável. E sabe o que acontecia? Os filhos reverenciavam os pais. Filhos que reverenciam pai e mãe também sabem o valor da reverência a Deus. Não é verdade? Alguns pais estão sujeitos aos filhos. Queridos, isso é um crime contra a educação dos filhos. Mas enquanto os filhos se encontram sobre o teto paterno, dependendo dos pais, devem estar subordinados ao seu domínio. Sabe o que significa isso? Enquanto o teu filho morar dentro da tua casa, as regras são suas. Você é que determina o horário de entrar e de sair. É você que determina se participa ou não do culto familiar. E não tem negócio de dizer assim, pai, mas eu já sou de maior, agora eu quero ter minha liberdade, minha privacidade. Aí você diz para ele, culto familiar em casa é uma regra. Se você não quer participar, a porta da rua é a serventia da casa. É isso mesmo, queridos. As regras precisam ser dos pais. E é por isso que nós temos uma colheita de filhos irreverentes e desobedientes hoje. Porque nós promovemos isso na vida do nosso filho. Será que não é momento de nós consagrarmos a nossa vida a Deus? Consagrarmos o nosso lar? Buscar a presença, o poder e a direção do Espírito Santo para que nós possamos ordenar e estruturar os nossos filhos para a glória de Deus? Esse é o convite de Deus para a Igreja do Jardim das Oliveiras. Deus convida você para fazer da tua casa um lugar bem ordenado e não cansar-se de fazer o bem. Sabe o que está escrito? Não vos canseis de fazer o bem,
porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Será que você gostaria de ter essa colheita? Que Deus abençoe você hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nos abençoe com a certeza da Tua presença e nos ajuda a ordenar os nossos lares. Abençoe de forma especial a Igreja do Jardim das Oliveiras, em nome de Jesus. Amém.